A exegese dos antigos em Plotino, uma sinfonia de autoridades. A filosofia não é um edifício erguido por um único arquiteto. Ao longo dos séculos, grandes pensadores dialogaram, reinterpretaram e refinaram ideias, criando um vasto corpo de conhecimento. No pensamento neoplatônico de Plotino, esse diálogo assume uma forma peculiar, a exegese dos antigos. No tratado sobre as 3 hipóstases, que são princípios, Eneada V, 1, Plotino realiza uma leitura cuidadosa dos filósofos que o precederam, tentando demonstrar que sua doutrina não é uma inovação, mas a continuidade de uma tradição antiga que remonta a Platão e seus predecessores. Ele apresenta um arranjo harmonioso de vozes filosóficas, como se estivesse compondo uma sinfonia na qual cada pensador desempenha um papel essencial. Mas essa exegese não é meramente histórica. Ao reinterpretar os antigos, Plotino legitima sua própria filosofia e estabelece sua posição dentro da tradição platônica. Neste vídeo, exploramos como ele estrutura essa argumentação, quais filósofos ele menciona e como sua leitura dos antigos molda sua metafísica. Exegese e filosofia, o método de Plotino. Plotino se vê não como um criador de doutrinas, mas como um intérprete das verdades que já haviam sido intuídas pelos antigos filósofos. No entanto, essas verdades foram expressas de maneira fragmentada, imprecisa ou velada. Seu papel é restaurá-las à sua forma mais pura, revelando a estrutura metafísica que subjaz a todas essas tradições. A exegese não é um complemento à sua filosofia, ela é parte essencial do método filosófico. Com isso, ele estabelece uma hierarquia de autoridades. Platão, o testemunho supremo, aquele que expressou as doutrinas metafísicas com maior precisão. Os pré-socráticos e Aristóteles, que vislumbraram aspectos da verdade, mas os formularam de maneira imperfeita. A tradição pitagórica e mítica, representada por Ferécides, que alude a uma sabedoria ainda mais antiga. Essa estrutura reforça a ideia de que a filosofia de Plotino não é uma ruptura com o passado, mas sua culminação. Platão, a voz suprema da tradição. Para Plotino, Platão é a autoridade máxima da filosofia. Ele acredita que suas doutrinas são um desdobramento lógico dos ensinamentos platônicos e recorre a diversas passagens dos diálogos platônicos para fundamentar suas próprias concepções metafísicas. No Timeu, Platão descreve o demiurgo como o princípio ordenador do cosmos. Para Plotino, essa figura representa o intelecto, a segunda hipóstase, que emana diretamente do Uno e estrutura a realidade inteligível. Na República, o bem é colocado acima do ser, como a causa de tudo o que existe. Para Plotino, esse bem é o próprio Uno, a primeira hipóstase, fonte de toda a existência. No Parmênides, Platão discute a unidade e a multiplicidade, estabelecendo diferentes níveis de realidade. Para Plotino, essa hierarquia se reflete na relação entre o Uno, o intelecto e a alma, as 3 hipóstases fundamentais. Assim, Platão não apenas confirma a doutrina plotiniana, mas serve como sua principal referência e modelo interpretativo. Os pré-socráticos. Intuições fragmentadas da verdade. Além de Platão, Plotino revisita os pré-socráticos, reconhecendo neles traços da verdade metafísica, ainda que formulados de maneira incompleta. Parmênides acertou ao identificar o ser com o pensamento e ao negar a mudança no nível do inteligível. No entanto, errou ao confundir o ser com o uno, que está além do próprio ser. Anaxágoras compreendeu que o intelecto é o princípio ordenador do cosmos, mas falhou ao não distinguir claramente o intelecto do uno. Heráclito captou corretamente a transitoriedade do mundo sensível, o que implica que a verdadeira realidade deve estar além do movimento. Uma intuição que se alinha à concepção de Plotino sobre a eternidade do intelecto. Empédocles, com sua teoria da amizade e da discórdia, reconheceu a dualidade fundamental entre unidade e multiplicidade, mas sem a precisão necessária para distinguir plenamente as hipóstases. Plotino, então, utiliza Platão como um árbitro para corrigir esses equívocos e integrar esses filósofos na sua visão sistemática da metafísica. Aristóteles, o oponente filosófico. Se Platão é a referência fundamental, Aristóteles representa o grande rival filosófico de Plotino. O principal ponto de discordância entre os dois está na concepção do primeiro princípio da realidade. Aristóteles argumenta que o primeiro motor do universo é um intelecto que pensa a si mesmo. No entanto, para Plotino, esse modelo é falho. Se o primeiro princípio pensa, ele já se divide entre o pensante e o pensado, deixando de ser absoluto e tornando-se múltiplo. Além disso, Aristóteles postula múltiplos motores para as esferas celestes. Para Plotino, isso fragmenta o inteligível desnecessariamente. Em sua visão, há apenas um princípio supremo, o uno,
que emana todas as outras realidades a partir de si. Essa crítica não é apenas uma questão técnica, mas um pilar da metafísica de Plotino. Toda multiplicidade deve derivar da unidade primordial. Ferécides e a tradição mítica. Talvez a referência mais intrigante que Plotino faz em sua exegese seja Ferécides de Ciro, um pensador pré-socrático frequentemente associado tanto à filosofia quanto à tradição mítica. Ferécides é conhecido por sua teogonia, que descreve o cosmos como governado por 3 princípios: Zeus, Cronos e Quitônia. Alguns estudiosos acreditam que Plotino viu nessa tríade uma versão arcaica de sua própria doutrina das 3 hipóstases. Além disso, Ferécides era vinculado à tradição pitagórica, o que reforça a ideia de uma continuidade entre a sabedoria mítica e a filosofia platônica. Dessa forma, sua menção sugere que as raízes da metafísica plotiniana remontam a uma tradição muito mais antiga do que se supunha. A exegese como validação filosófica. O que podemos concluir dessa leitura dos antigos feita por Plotino? A exegese não é um mero exercício histórico, mas um método para validar sua própria filosofia. Ao estabelecer uma continuidade entre sua doutrina e as ideias dos grandes filósofos do passado, ele não apenas demonstra sua profundidade, mas também confere autoridade à sua visão metafísica. Plotino não busca apenas interpretar os antigos. Ele os reinterpreta à luz de sua própria concepção do uno, do intelecto e da alma. Essa reinterpretação cria um círculo de validação. Os antigos confirmam Plotino, e Plotino, por sua vez, revela a verdade oculta em seus escritos. O pensamento filosófico como tradição viva. A exegese dos antigos em Plotino nos ensina que a filosofia não é feita de rupturas, mas de diálogos. Ele nos mostra que as ideias não surgem isoladamente, mas se desenvolvem em uma tradição viva, na qual cada pensador contribui para a construção do conhecimento. E para nós, essa lição é fundamental. Compreender a filosofia não é apenas estudar textos isolados, mas enxergar como suas ideias se conectam, se corrigem e se expandem ao longo dos séculos. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu comentário e compartilhe suas reflexões. E não se esqueça de se inscrever no canal Meus Estudos Filosóficos para mais vídeos sobre o pensamento dos grandes filósofos da história. Até a próxima!